fez a melhor estreia, as estreias dos últimos 4 técnicos, né? Dorival Júnior estreia com 1-0 para cima da Inglaterra no sábado, e aí tivemos a estreia no Mangueirão do Fernando Diniz 5-1 para cima da Bolívia, como trouxe há pouco o Jorge Igor 3-0 para cima do Equador na estreia do Tite, e o Dunga estreou contra a Colômbia 1-0 para cima da seleção colombiana. Diga lá, o EVVR. Logicamente, o torcedor, como eu digo, né? O torcedor, contanto que ele não agrida fisicamente ninguém, contanto que ele não discrimine, não cometa um crime, né? Ele pode cometer os exageros que ele quiser. Mas o DNA do mesmo exagero, quando você ganha de 1-0 da Inglaterra em Wembley, ou ganha do 3-0 do Equador em Quito, é o mesmo exagero quando de repente você perde. E um jogo que era normal perder, você diz, nunca mais seremos campeão do mundo, ninguém presta. É o mesmo exagero, é o mesmo DNA. O DNA da coisa é o mesmo. É o mesmo. Então, assim, acho que é importante a gente pontuar. A vitória foi muito legal. Por exemplo, daí, a melhor vitória é o 3-0 em cima do Equador. O Equador era líder das eliminatórias, nesse dia aí, o Equador era líder das eliminatórias, o Brasil estava em 6º lugar. O Tite chegou com 3, deu 3-0 e deu um baile de bola no Equador. Enfim, em Quito, fora de casa, enfim. Para mim, respondendo a pergunta que a produção coloca, é o 3-0. Mas você acha isso por conta do adversário e a relação com... Não, por causa do contexto, por causa de tudo, né? Acho que... porque assim, a gente fala tanto de ter jogo contra europeu, tem que ter jogo contra europeu. Que não garante nada, né? Europeu é mais forte, que europeu não sei o quê. É. E aí você bota nesse contexto mesmo o jogo contra o Equador? Acho que o Equador... Por ser uma eliminatória? A pergunta é, quem fez a melhor estreia? A melhor estreia foi... Por ser um jogo valendo, de fato, né? Não sei, porque isso aí pode contar. Agora, você, sim, nesse momento... Pô, gente, a gente estava falando de, para muitos, uma das melhores seleções. Sim. A seleção da Inglaterra. Que chega a qualidade do adversário tem que pesar. Acho que chega a Euro como favorita, mas a melhor estreia foi o Brasil contra o Equador. O Brasil do Brasil era líder, o Equador era líder das eliminatórias, jogando fora de casa, jogando onde o Equador é muito forte. O Equador vai para a Copa do Mundo pelo que ele fala lá em cima, então... Mas, enfim, eu acho que é o mesmo DNA. E sobre enfrentar o europeu, eu passei, 6 anos falando. É importante, tem que testar, tem que jogar contra o europeu. Tem. Mas isso garante 0. Não, claro. Nos últimos 6 ciclos de Copa, nos últimos 5 ciclos de Copa, a Copa que a gente mais enfrentou o europeu de elite, e eu tô botando elite, os europeus campeões do mundo, mais Portugal e Holanda, para fazer ali, foi em 2014. E terminou do jeito que terminou. Então, assim, né? É importante? Mas isso não vai garantir. Mas eu acho que todo mundo concorda que é melhor você, ao longo do ciclo, enfrentar as principais seleções do que não enfrentar. Claro que é melhor. Claro que é melhor. Inclusive, a falar sobre a Nations isso, né? O quanto preparou um pouco mais os times europeus tendo a Nations para se enfrentar. Mas o ponto é que muita gente diz que a gente foi eliminado nas quartas de Copa, primeiro pela França lá em 2006, depois pela Bélgica e depois pela Croácia, porque a gente parou de enfrentar europeus. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver. Inclusive... Eu acho que pode não ser a única explicação, mas pode passar por aí também. Em 2006, a gente enfrentou vários europeus no caminho e perdemos nas quartas. Em 2014, foi o que mais a gente enfrentou a seleção top. França 2 vezes, Inglaterra 2 vezes, Itália 2 vezes. E enfrentou a Holanda, Espanha, enfrentou Portugal, enfrentou, e terminou do jeito que terminou. No primeiro europeu que a gente pegou, a gente tomou uma lambada. E 2018 a gente ainda enfrentou vários europeus, porque ainda não tinha começado a Nations, e 2022 não enfrentamos nenhum, só enfrentamos a República Tcheca. Quando chegou na Croácia, a gente foi eliminado. Então, mas eu acho que não enfrentá-los é logicamente ruim, você não enfrentar as principais seleções. Eu acho que distorce não só a nossa análise. Inclusive, a Argentina enfrentou um europeu a mais que a gente. E só enfrentou porque nós fomos incompetentes e não ganhamos a Copa América. Porque se tivéssemos ganho a Copa América, nós teríamos enfrentado a Itália. E a Argentina só enfrentou um e foi campeão do mundo. Eliminando Holanda, Croácia e França, ganhando de 3 europeus eu vejo da seguinte forma. E da Itália na finalíssima. Se você, eu acho que o mundo do futebol entende que hoje as principais seleções são as europeias. Tanto que eles estão ganhando Copa, né, tirando agora a Argentina, mas quase ganharam a Copa do Mundo. Desde 2002 ganharam todas. Ganharam todas de 2002 até agora, 2022, quando a Copa foi do Messi, né? Essa Copa foi do Messi. Então, os europeus hoje dominam o futebol mundial.
Quando você, ao longo de um ciclo, não enfrenta a galera que está no topo, não é só um risco de distorcer a nossa análise, é de quem está lá comandando esse trabalho, porque você não conseguiu medir na totalidade, né, das forças a tua capacidade. Você não sabe se você de fato está pronto, porque você não testou com quem está no topo. Eu acho que teste é para isso, é para você entender em que condições você vai chegar na Copa do Mundo. Você, quando não enfrenta os europeus, você não esgota as suas possibilidades de teste. Você chegou incompleto, você não fez todos os testes possíveis. Não é garantia. Você foi aprovado no teste, vai chegar na prova, você pode se ferrar. Poderia ter acontecido com o Brasil. Mas você testou, o Brasil não testou. Eu acho que para avaliação, para a gente chegar, quem é favorito? Bota aí a tua prateleira dos 5. A nossa análise fica capenga, eu não sei, o Brasil não se mediu contra esses caras, eu não sei. Eu acho ruim, acho pobre. E eu acho que tem duas questões também. Eles lá não se mediram contra a Argentina e Brasil, Eu ia falar exatamente isso. Mas eu acho que o impacto para nós é menor, porque nós estamos atrás. Então, eu acho essa questão do impacto, desculpa, até para jogar para você. Tá bom. Eu queria entender, de repente, qual foi a análise que os ingleses fizeram. Pô, isso que eu ia falar, exatamente isso. Como é que a gente pede uma seleção brasileira? Eu no sábado me organizei antes do jogo para assistir o pré-jogo dos ingleses. Da Sky Sports estava lá o Tim Vickery, que tá sempre aqui no Brasil, né, no Sport TV, etc. Já participou muito. Inclusive já participou coisa com a gente. Final de campeonato com a gente, de Copa da Inglaterra. Copa da Inglaterra, algumas aqui. Então no sábado eu me organizei, porque a mídia brasileira a gente acompanha, né, no nosso dia a dia, e eu me organizei para ver a mídia inglesa falando sobre o jogo. E basicamente eles falavam exatamente isso que o Jorge acabou de falar. Essas organizações, porque não foi só o Brasil, né? A Espanha pegou a Colômbia, o Equador, a Itália pegou Venezuela e Equador. Existiu um combinado da UEFA com a Conmebol do vamos usar essa data FIFA aqui para fortalecer os confrontos entre as nossas confederações. E eles falavam, não adianta a gente só jogar entre nós, é importante. As nossas seleções são as melhores do mundo. Mas se a gente não enfrentar outras escolas de jogo, chega na Copa do Mundo, a gente está incompleto. O Tim Vickery usou exatamente a mesma palavra. Legal. Incompleto. E eu achei isso muito interessante, porque se a gente fala tanto de não enfrentar os europeus, eles também se preocupam bastante de não enfrentar as nossas seleções. E a gente precisa, independente do cenário que esteja a seleção brasileira, e pra mim este é o principal posicionamento que a gente tem que fazer, o Brasil estava numa situação muito ruim, cara. O Brasil estava passando vergonha, jogo após jogo. E aí, enfrentar o Brasil nessas condições para eles também era importante, porque ia ter um monte de jogador que ia ter que se provar nesse jogo. Foi um jogo duro fisicamente falando também. Então, se a gente está incomodado de não pegar os caras, e depois no pós-jogo, isso foi muito falado também, dos caras tipo assim, ó, a gente tá achando que muita gente falando assim, a gente tá achando que enfrentar o Brasil, porque o Brasil tá mal, seria como enfrentar a República Tcheca. Seria como enfrentar a Croácia, que eliminou o Brasil na Copa. E não tem absolutamente nada a ver. E isso ficou não provado nesse jogo, é um jogo só, mas ficou uma amostragem para eles levarem em consideração. A avaliação deles de respeito de força é muito maior do que a nossa própria. Né? Claro. Não, mas porque assim, até num passado recente, era a mesma situação que às vezes a gente colocava as seleções africanas, por exemplo. Não vamos fazer amistoso de seleção africana porque não é medidor de nada. E hoje existe uma evolução gigantesca por parte das seleções africanas, né? Com certeza. Então acho que é bem importante isso. Foi fator quando Espanha e Portugal caíram para Marrocos. Sim. Os caras falaram, a gente se fechou tanto que não fizemos intercâmbio nem com o Brasil, com a Argentina, porque com o Uruguai, não era necessário, nem com seleções africanas. Não era necessário naquela época. Nem com seleções africanas também. Pouquíssimos jogos entre seleções europeias e africanas. Na verdade, a Nations criou ali uma limitação de jogos contra outras seleções, porque eles estavam sempre enfrentando entre si, né?